Não é porque você tem o reforço ou porque você é professora particular que todos os alunos que chegarem até você vão estar com dificuldades específicas ali em alguma disciplina. Com o tempo, eu fui percebendo, depois de quase 3 anos aí como professora de reforço, que às vezes o que aquela criança tem é só uma falta de hábito ou é só uma falta de interpretação. Nem sempre é uma dificuldade específica ali na matemática. Eu fui reparando com o tempo que alguns alunos que chegavam até mim falando que não sabiam matemática, na verdade, eles não estavam entendendo o enunciado da questão. Por exemplo, eu passava um probleminha matemático que esse aluno tinha que responder, ele não conseguia de forma alguma sair do lugar, não vinha nenhuma conta, não vinha nada. Mas se eu tirava o probleminha e passava para ele qualquer conta de subtração, soma, multiplicação, divisão, até mesmo frações e outros cálculos mais complexos, sem o enunciado, ele conseguia fazer com muita facilidade. Então, você, como professora, você tem que estar preparada para os vários tipos de aluno que vão aparecer no seu espaço, e é sobre eles que a gente vai falar agora. O primeiro aluno é aquele aluno que não é agitado, ele não é difícil, ele não tem dificuldade de aprendizagem, ele só não está entendendo nada. E eu vou te explicar. Alguns alunos, eles têm uma espécie de fuga, que é assim, eu não estou entendendo nada que essa pessoa está falando, eu estou olhando no quadro, não estou entendendo nada. Eu abro a minha tarefa de casa, o meu livro didático, não entendo nada. Então, eu não vou nem tentar. Eu já tive vários alunos assim, que tinham essa fuga da aprendizagem, justamente porque em algum momento demonstraram alguma dificuldade e daquilo ali para frente foi uma barreira. Ele não conseguiu aprender mais nada. Então, ele começou a se tornar aquele aluno difícil, agitado, que não quer sentar para fazer, que tem alguns problemas de disciplina até mesmo na escola. Quando você consegue identificar que aquela criança, por exemplo, é uma criança comunicativa, que ela organiza bem os seus pensamentos, que ela consegue já ler com fluência, você tem que observar que essa criança não deveria estar com tanta dificuldade de aprendizagem. E é aí que você percebe que ela só parou de entender em algum momento e agora ela está começando a evitar o processo de estudar. Recentemente eu contei para vocês de um aluno meu que não estava entendendo nada porque na escola anterior ele ainda não tinha aprendido a letra cursiva. E ele chegou, né, para estudar comigo numa escola nova também, e ele não estava entendendo nada, e ele não tinha coragem de falar que era porque ele não sabia o que era a letra cursiva. Eu fui perceber no segundo dia de aula dele comigo, quando eu pedi para ele escrever o nome completo, ele não conseguia escrever nem o próprio nome na letra cursiva. Tinha muita dificuldade, ele respondia a gente, ele tratava às vezes eu e as outras professoras até de uma forma um pouco agressiva. Quando a gente percebeu que era aí que estava o problema, a gente conseguiu ensinar a letra cursiva para ele em 3, 4 dias, e a partir disso ele ficou viciado em escrever com a letra cursiva. Então eu fiz um caderno para ele, organizado com várias atividades, e aí ali ele passou a entender. A partir do momento que ele passou a entender, ele deixou de ser esse aluno agressivo, difícil, agitado, sabe? Ele continuou sendo uma criança muito ativa, mas agora uma criança que conseguia sentar e fazer as suas atividades. Então, quando a gente identificou que essa criança só não estava entendendo o processo dela de aprendizagem, ficou muito mais fácil para a gente conseguir se organizar e ensiná-la dessa forma. O segundo tipo de aluno é aquele aluno que não quer. E aí eu falo, principalmente quando eles são mais velhos, quando eles já estão no Fundamental 2, sétimo, oitavo ano, ele não quer aprender de forma alguma. Ele está com dificuldade na escola, pode ser que ele enfrente outros tipos de dificuldade, e aí, nesse momento, não vai caber a nós, como professoras, tentar forçar esse processo de aprendizagem de qualquer forma. Ele não quer, ele não demonstra interesse, ele falta às aulas, ele fica o tempo todo no celular, ele não leva o material, você propõe outras atividades diferentes, ele não se interessa. Não é que ele vai fazer bagunça, não é que ele vai atrapalhar os outros, mas ele não se move, ele realmente não está interessado de forma alguma. E aí, eu até já falei sobre isso lá no meu Instagram, que a gente costuma, quando se depara com esses alunos, o nosso primeiro movimento é tentar ser a professora salvadora, né? A gente fala que vai tentar salvar esse menino, que vai tentar fazer ele aprender, e tentar metodologias ativas e aulas lúdicas, mas não vai funcionar se a criança não quiser. É muito diferente uma criança que tem dificuldades, que apresenta um processo de aprendizagem um pouco mais custoso ali, do que um adolescente, né, uma criança que realmente não quer aprender. E existem várias, assim, e não adianta o que você faça, ele não quer participar daquele momento de estudo, daquele momento de aprendizagem. Cabe a você, como professora, comunicar à família, claro, de uma forma com uma intencionalidade pedagógica, né, e explicar que o seu trabalho ali não vai ser suficiente. E talvez ele precise passar primeiro por uma psicóloga, né, infantil ou por um neuro, tentar descobrir a causa daquela falta de interesse primeiro, para depois você conseguir trabalhar na aprendizagem.
Eu falo que não existe nenhum tipo de educação sem afeto, não é impossível você tentar ensinar um aluno se você não tiver criado vínculo com ele, se ele não gostar de estar ali com você naquele momento, mas isso também não é o suficiente. Tem que ser uma via de mão dupla, você tem que estar ali como profissional, disposta a fazer o que tiver dentro ali, né, das suas possibilidades, mas se do outro lado não tiver o mínimo de interesse, é impossível. E aí cabe a gente reconhecer que não vai ser possível, talvez naquele momento, pode ser que mais para frente aquele aluno desperte um interesse, ou então ele perceba a necessidade de estudar, e aí esse processo vai ficando mais fácil. O terceiro tipo de aluno é aquele aluno que você, seu primeiro pensamento é, gente, mas esse menino não precisa de reforço. Esse aluno, quando ele chega para você, com facilidade, ele aprende bem, ele consegue fazer os próprios deveres, ele tira boas notas. Então, eu costumo falar que esse é o tipo de aluno baixa demanda, sabe? Você vai auxiliar, você vai criar aquela rotina de estudos diária com ele. Você pode até passar alguns exercícios extras, porque é bem possível que ele termine a atividade antes dos outros colegas. Você vai estar ali disponível para estudar com ele, fazer as atividades, prepará-lo para as provas, mas principalmente para ser uma facilitadora da rotina dessa família. Eu tenho vários alunos assim, que as mães chegavam em casa à noite depois do trabalho, as crianças chegavam em casa à noite depois da escola, e aí eles iam se sentar para fazer as atividades juntos, e era muito difícil. Era extremamente cansativo, atrapalhava ali a dinâmica da família, atrasava o horário do jantar, era um momento estressante, desgastante para o relacionamento entre mãe e filho, ou entre pai e filho. Então, eles me buscavam para isso, para tirar isso aí da rotina da noite da família e levar para a parte da manhã. Então, a criança vai até a minha sala, estuda comigo de manhã, faz os deveres, faz revisão para as provas, não porque ela precise e tem muita dificuldade, mas porque se a gente colocasse isso na rotina da família no horário da noite, seria muito exaustivo e muito desgastante para aquela família. Então, o que você precisa observar é que esse aluno, diferente dos outros dois, ele é um aluno que realmente precisa somente de um acompanhamento. Eu gosto de organizar esses alunos em horários diferentes, tá? Mesmo eles tendo as mesmas idades. Porque um aluno que tem uma demanda maior, ele precisa estar em um horário mais vazio para que ele tenha um atendimento mais individualizado. E esse outro aluno, ele já pode estar no formato de turmas, em que você vai só fazer as atividades e fazer tudo ali no coletivo. O quarto tipo de aluno é um aluno que precisa de um olhar muito atento. Eu tenho alguns esse ano e a gente está nesse processo de tentar melhorar isso. É aquele aluno que é muito tímido e ele acaba passando por bonzinho. Eu vou te explicar. Sabe quando você está numa sala de aula e tem vários alunos, tem uns alunos custosos, tem uns alunos que gostam de perguntar, mas sempre tem aquele quietinho, aquele que é bonzinho, que não faz bagunça, que está sempre caladinho. Pois é, esse tipo de aluno, ele precisa de um olhar muito atento, porque pode ser que ele esteja com muita dificuldade, mas ele não verbaliza. Então, como ele é muito quietinho, a gente acaba deixando passar, né? Não é um aluno que vai demandar uma atenção o tempo inteiro. Eu tenho alguns alunos assim que têm muita dificuldade de demonstrar que estão com dúvida, que não entenderam. Então, esse tipo de aluno eu não posso colocar no meu formato de turmas, porque ele nunca vai levantar o dedo, ele nunca vai falar que está com dúvida. Então, é um aluno que precisa de um atendimento individualizado, não precisa nem ser sozinho, mas no máximo ele mais um, ele mais dois, com a professora ali em cima, acompanhando aquele processo de aprendizagem bem de perto. A gente tem o costume de achar que a criança que está quietinha está tudo bem, nem sempre é assim, né? Pode ser que ele esteja ali com uma dificuldade oculta que a gente deixou passar e precise sim desse olhar mais atento, porque ele não vai verbalizar. É muito difícil ele falar a dúvida, ele levantar o dedo e perguntar, ou então quando a gente perguntar se entendeu, ele falar que sim ou não. É aquele aluno bem caladinho. Então, esse aluno, ele precisa sim desse atendimento mais próximo, desse olhar mais próximo, para que você consiga suprir essas demandas dele. Geralmente, com o tempo, isso vai melhorando um pouco, né? Ele vai criando mais confiança em você, ele vai conseguindo falar um pouco mais, e aí, à medida que isso for melhorando, você vai conseguindo colocá-lo nesse formato de turma junto com os outros colegas. Mas, de início, eu realmente indico que você deixe ele um pouco mais individualizado, até você conseguir conhecer mesmo como é que está aquele aluno na escola, e aí só depois você o coloque no formato de turmas. Eu acho que é isso, eu passei por 4 tipos de alunos bem diferentes. A gente tem também aquele aluno que é o de sempre, né, que a gente já sabe, ele tem um pouquinho de dificuldade em uma matéria, vai super bem na outra, que gosta mais da matemática porque tem preguiça de escrever, desse eu tenho vários. Mas esses eu acho que são os alunos que a gente tem que prestar mais atenção e ter sempre um olhar mais atento. Me conta como é que tá por aí, como é que estão os seus alunos, agora a gente já está caminhando para a fase final desse ano letivo, né, o segundo semestre ele passa voando. Deixa aqui nos comentários um tema e a gente se vê no próximo vídeo.